Olá, turma. Aqui é o professor Jorge Ricardo, Colégio de Setembro. A primeira aula desse módulo de Química, né? A gente vai falar sobre as funções orgânicas, né? Que são o que? Os ácidos, as bases, né? Os sais e os óxidos, né? Esse módulo são de 4 aulas, né? As próximas 4 semanas nós estaremos juntos aqui. Espero ajudá-los, né? Muito. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato lá pelo aplicativo. Nós teremos um maior prazer em ajudá-los. E também é importante que vocês façam os exercícios que eu vou disponibilizar também no aplicativo, tá? Então, vamos lá. Os exercícios é importante que vocês mandem naquele e-mail informado. Depois eu vou passar também. Na lista de exercícios eu vou botar o e-mail que vocês devem enviar os exercícios resolvidos, tá? As respostas, tá ok? Juntamente com as perguntas de preferência. Então aqui nós temos as funções orgânicas, né? Então, as funções orgânicas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam propriedades semelhantes, porque na química você tem, por exemplo, química orgânica, química inorgânica. Você tem as funções orgânicas e inorgânicas. As funções orgânicas você estuda os compostos do carbono, né? E nas inorgânicas você estuda os compostos que não tem carbono ou que pode ter um carbono, mas não é uma substância orgânica, tá? Então aqui, uma classificação fundamental em relação aos compostos químicos é: os compostos orgânicos são aqueles que contêm átomos de carbono, enquanto os compostos inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. As 4 principais funções orgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Essas 4 aí a gente vai ver nesse módulo, tá ok? Eu vou ter que andar um pouco rápido, porque ficou muito grande aqui o conteúdo, tá? Então aqui está uma separaçãozinha deles, né? Das funções orgânicas, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Resuminho ali deles, né? Principalmente hoje que a gente vai estudar os ácidos, vamos lá, formam o íon hidrônio na reação com água. Por exemplo, ácido fluorídrico, que é aquele HF ali mais H2O, vão gerar o hidrônio mais o íon flúor, né? E alguns exemplos de ácidos são o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o próprio ácido fluorídrico, né? Que são ácidos muito comuns no nosso dia a dia, depois a gente vai ver também. Aí tem o Arrhenius, que foi o cientista que fez uma definição sobre os ácidos, né? Que está citada nessa nossa apostila aí. Tivemos outros cientistas que posteriormente vieram a melhorar essa teoria, né? Vamos lá. Os ácidos são todas substâncias que em solução aquosa, ou seja, em solução que contém água, né? Sofrem ionização, transformação em um íon, liberando como único cátion o H+, que é o hidrônio, ou o H3O+, que é o hidroxônio ou oxidrônio. Tá ok? Então, no nosso dia a dia a gente utiliza vários ácidos, né? São muito comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, o ácido clorídrico, que é o HCl, está presente inclusive no nosso organismo, no suco gástrico, né, que está no nosso estômago. O ácido sulfúrico, né, que é muito utilizado na indústria, por exemplo, na água de bateria do carro. Você sabe que tem uma solução ali na bateria do carro, ela é uma solução de ácido sulfúrico. O ácido carbônico, que também é utilizado em bebida como refrigerante, que ele é responsável por aquelas bolhas do gás, né, que sai do refrigerante, né? Então, tem várias outras é, áreas do nosso dia a dia em que os ácidos estão presentes, tá ok?
Então aqui algumas características gerais dos ácidos, né? Tem sabor azedo, formam soluções aquosas condutoras de eletricidade, porque quando eles em solução aquosa, eles ionizam, né? E formam esses íons que transportam a eletricidade, propiciam o movimento dos elétrons, né? Conduzindo assim carga elétrica. Mudam a cor de certas substâncias, que são os indicadores ácido-base, isso principalmente em laboratório, né, utilizado, e em meio aquoso sofrem ionização. E aí eu busquei aqui alguma definição de ionização, cadê? É uma reação química em que se formam íons em uma solução eletrolítica que conduz corrente elétrica. Aí uma outra definição que é mais completa: ionização é o processo em que átomos ou grupos de átomos neutros são carregados eletricamente, isto é, adquirem carga elétrica. Quando um ou mais elétrons se desprendem do seu grupo original, são formados os íons positivos, que são os cátions. E quando esses elétrons livres se unem a um novo grupo carregando-o negativamente, são formados os ânions. Então, por exemplo, H2SO4, cadê? Deixa eu ver aqui se tem algum. Aqui, ó. Desculpa, gente. Voltando aqui. HCl mais água, ele indo lá para o resultado da reação dele, o produto, é o H3O+, mais o Cl-. Isso aqui são íons, tá vendo? Carga positiva aqui, carga negativa aqui, tá? E aqui o H2SO4, que é o ácido sulfúrico mais água, né? Formando o quê? 2H3O+, mais SO4 menos 2, tá bom? E aí aqui a gente vai descrever, vou tentar ser rápido, porque ficou muito grande essa parte, os ácidos e as suas principais características, né, os seus principais usos, né, forma de produção, né. Ácido clorídrico consiste no gás cloreto de hidrogênio. A fórmula do ácido clorídrico é o HCl, tá? Que é bastante solúvel quando dissolvido em água. O ácido clorídrico auxilia a digestão dos alimentos. Quando impuro, é vendido no comércio com o nome de ácido muriático. Né? Então, o ácido clorídrico é esse ácido que a gente usa muito na limpeza, né? No cloro mesmo, né? Que a gente compra às vezes aí. Contém esse ácido clorídrico, né? É muito utilizado no nosso dia a dia na limpeza, mas ele tem outras funções também. O ácido clorídrico vem da dissolução do gás cloreto de hidrogênio em água. Ele é usado em laboratório, em indústrias, na forma impura de produtos de limpeza de piso, com o nome de ácido muriático, e é um dos componentes do suco gástrico no estômago. Isso a gente já tinha até visto. Aí tem o ácido cianídrico, que é um gás incolor com cheiro característico de amendoins amargos, pode ser muito venenoso. Ele é um ácido, mas ele é um gás, né? É utilizado nas execuções de câmaras a gás. Entre 1940 e 1967, matou 521 pessoas nos Estados Unidos. Então ele é muito usado naquelas câmaras de execução, né? Pessoas com pena de morte, né? Lá na Alemanha, lá no nazismo, na época do nazismo, né? Muita gente morreu envenenada pelo gás cianídrico, né? Há também um vegetal muito importante, que é a maniva, né? Que ela tem uma grande quantidade de ácido cianídrico. Então, a ingestão desse vegetal é muito perigoso, pode nos levar até a morte. Então,
O preparo dele tem que ser vários dias de cozimento, com vários dias de cozimento. Então aqui, ó, isso muito na fabricação de plásticos, corantes, acrílicos, pesticidas. Isso aí tem uma função agrícola muito importante na plantação, né? Também. Isso foi descoberto na Primeira Guerra Mundial. Tem fertilizantes também, né? E na extração de minério como ouro e prata. E tem alguns elementos naturais também, alimentos naturais, em que a gente pode encontrar, né? No caso aqui a mandioca, a maçã, a cereja, alperce, não sei nem o que é alperce, desculpa gente. Pêssego, amêndoas. Então no grupo dos venenos mais letais já descoberto, o ácido cianídrico é um importante membro. Quando disperso em locais pouco ventilados, se adere a tudo o que for úmido, mantendo seu efeito danoso por vários dias. É tão nocivo que durante a Primeira Guerra Mundial foi utilizado como arma química por ambos os lados conflitantes. Né? Então isso era usado como uma arma, né, para envenenar o oponente. Né? Em corrente sanguínea, esse ácido estabelece ligações extremamente estáveis com o ferro da hemoglobina. Hemoglobina é o que? São os glóbulos vermelhos, né, impedindo o transporte de oxigênio e gás carbônico, além de desativar oxidases, enzimas de oxidação, tornando ineficaz a cadeia de transporte de elétrons, isso levando até a morte. Né? E aí vem o ácido fluorídrico, que é composto pelo hidrogênio e pelo flúor, né? A fórmula dele é HF. Nas condições ambientes, é um gás incolor, venenoso, e a sua concentração máxima é de 2 mg por metro cúbico, ou seja, é uma concentração baixa, né? Máxima, mas ele é potente. Tem a característica de corroer o vidro, né? Que é composto por sílica, SiO2. Aqui no caso está a reação da sílica com o ácido fluorídrico, né? Ele é usado para gravação em vidro, né? Por exemplo, o chassi do carro, né? Não sei se vocês já repararam, mas o vidro do carro tem uma numeraçãozinha que é o chassi do carro. Então aquela numeraçãozinha é feita com ácido fluorídrico, uma solução de ácido fluorídrico, não evapora, né? As principais utilizações de ácido fluorídrico são a gravação de ácido de vidros automóveis e obtenção de fluoretos para prevenção de cárie dentária. O flúor a gente ouve muito falar em tratamento dentário, né? Então é uma das aplicações dele também. Sua principal propriedade é ser um elemento altamente corrosivo, sendo utilizado para correr o vidro, já falamos. Correr o vidro fazendo gravações como mostrar a seguir. Aqui, ó, essa gravaçãozinha que eu falei do vidro do carro. Espero que dê para vocês verem aí, tá? Aí, como ele é muito corrosivo ao vidro, né? Ele corrói o vidro. Obviamente, em laboratórios em que utiliza esse ácido, em lojas, né? Que se utiliza isso, não se pode armazenar ácido fluorídrico em vidro, porque ele vai atacar o vidro e vai corroer o vidro, então vai perder essa embalagem. E aí o material, por sua vez, também vai ser perdido. Aqui está a reação de obtenção do ácido fluorídrico, né? Tem o minério aqui, fluorita, que é o CaF2, mais ácido sulfúrico, tendo como resultado o sulfato de cálcio, mais o ácido fluorídrico. Ele é altamente corrosivo, esse aqui é o símbolo, daqui a pouco a gente vai ver. Todos os produtos químicos que são comercializados, ele tem umas etiquetas que simbolizam, né, o risco que ele pode trazer ao usuário. Então, esse aqui é o símbolo dele, né?
exemplificando que ele é corrosivo, né? Aqui é como se fosse o líquido pingando na mão de uma pessoa e numa superfície também, tá? Já o ácido sulfídrico é um ácido muito utilizado em indústrias também, né? Ele também é utilizado na obtenção do ácido sulfúrico, né? Ele é um gás venenoso, incolor e ele tem um cheiro fortíssimo de ovo podre. É um cheiro muito desagradável, é muito utilizado em indústrias químicas, né? Para fazer reações químicas, né? Então ele tem essa propriedade característica dele principal, é essa questão do odor dele, que é muito característico. Um odor de ovo podre, de odor de coisa podre. Sabe aquele odor de lixo, de fezes, né? É o cheiro dele. Um cheiro muito desagradável. Aqui tem algumas características, eu vou dar uma pulada aqui para não ficar muito extenso o conteúdo. Mas aqui tá falando novamente, depois vocês deem uma olhada, eu vou disponibilizar esse slide. Onde tem probabilidade do gás, né? Onde ele pode ser encontrado. Aqui, o gás de cano de esgoto, ele é chamado, né, gás de ovo podre. O tamanho é o cheiro desagradável dele. É utilizado na produção de ácido sulfúrico, como eu tinha falado, produção de pesticidas, né, produção de petróleo, né, perfuração, e também nas proximidades de vulcões, né, é encontrado esse ácido de forma natural. E no Rio Tietê, está falando aqui, né, que foi feito um teste, né, para se detectar a presença dele ou não. E se detectou que existe uma quantidade muito grande desse gás no Rio Tietê. A gente trazendo aqui para a nossa realidade aqui, a gente pode constatar, sem precisar fazer o teste, que ali no Rio Sarapuí deve existir também uma quantidade enorme também desse gás. Esse ácido, desculpe. Ácido carbônico é um ácido fraco, extremamente instável, que se forma somente em equilíbrio dinâmico entre a água e o gás carbônico. É um dos constituintes do refrigerante e das águas minerais gaseificadas. É produto de chuva ácida e ambientes não poluídos. Ou seja, na chuva ele é carregado também. Aqui nós já falamos. Ele está presente também no nosso sangue, né? O CO2, que é o gás carbônico presente no sangue, se combina com a água para formar o ácido carbônico, que é então exalado como um gás pelos pulmões. Aí aqui tem a reação, ó. CO2 mais água, resultando em ácido carbônico, né? Ele é responsável pelo aspecto efervescente, ele que dá aquela efervescência ao refrigerante, né? E também contribui para a acidez embora não seja ele o único responsável, mas ele contribui para a acidez do refrigerante. E também ele é utilizado na área farmacêutica, cosmética, fertilizante, processamento de alimentos. O ácido nítrico é um ácido também muito perigoso, que é o HNO3, né? Ele é incolor, é um líquido incolor, fumegante no contato com o ar. É o segundo mais fabricado, ataca com violência tecidos animais e vegetais, produzindo manchas amarelas na pele. Uma das principais aplicações dele é na indústria de explosivos, né? Ele é um gás muito perigoso também, tá? Produto de chuva ácida em ambiente de cargas naturais. E ele também tem sua importância na agricultura, na indústria de fertilizantes, tá?
Ele é um ácido muito forte, né? Considerado muito forte, depois vocês deem uma olhada aqui. E tóxico também, tá? Ele é muito solúvel em água. E muito sensível à luz também. E aqui o mais importante de todos, que é que assim, se nós podemos destacar algum como importante, esse algum seria o ácido sulfúrico, né, que ele tem utilidade em várias áreas da indústria, por exemplo, né? Tanto que ele é considerado um grande medidor, né, de desenvolvimento da indústria de um país. Porque dependendo do nível de consumo de ácido sulfúrico, se diz o quanto é a evolução de um país na sua indústria, tá? Aqui, ó. É o ácido mais importante economicamente, conhecido como burro de carga da indústria química. Seu uso é na fabricação de fertilizantes, nas indústrias petroquímicas, de papel, de corante, etc. Ou seja, em várias áreas diferentes. E nos acumulados de chumbo de bateria de automóvel. Uma nação pode ter seu grau de desenvolvimento estimado pela quantidade consumida de ácido sulfúrico. Isso que eu acabei de falar, né? Uma das principais propriedades é a sua ação oxidante e a corrosão que provoca nos tecidos animais, ou seja, desidratação. Ele queima, né? Ele causa queima no tecido tecido animal, né? Ou seja, se ele entrar em contato ele puro na nossa pele, provavelmente ele vai queimar muito, né? O ácido sulfúrico é um líquido incolor viscoso, tem outras características ali. Aqui é a reação de obtenção dele, de ionização, aliás, desculpa, quando ele está em solução aquosa, que o ácido sulfúrico em solução aquosa, esse aqui que significa aquosa, ou seja, ácido sulfúrico em água, né? Aí formam dois íons H+, mais é, dois íons negativos de SO4, tá? É aqui muito importante. Essa reação é altamente exotérmica. Exotérmica é o quê? Que libera muita energia, ou seja, tem um aquecimento muito grande. Então é uma reação violenta, perigosa, tá? Para evitar acidentes, colocamos sempre o ácido sulfúrico na água e nunca ao contrário, para que assim o calor liberado possa ser dissipado com maior segurança. Por quê? Se a gente colocar água no ácido sulfúrico, corre o risco de espirrar, né, o ácido sulfúrico em cima da gente novamente. Aí aqui tem mais alguma observação do que eu já falei também. E aqui tem falando aqui alguns cuidados que a gente deve ter. Depois vocês deem uma olhada também, tá? Com os ácidos, né? O mais importante é o que? Termos sempre muito cuidado em relação aos ácidos, com manusear qualquer produto químico, na verdade, não somente os ácidos, né? Os produtos químicos, eles são muito, alguns deles são muito perigosos, né? Para o nosso contato, né? Depois vocês dêem uma olhada e o importante é o que? Aquela última observação, ó. Se acontecer alguma coisa envolvendo algum produto químico, leva a embalagem, leva o produto químico para o hospital também, se no caso de ter que ir ao hospital, entendeu? Para que o médico possa entender o que pode ter acontecido e muitas vezes ele já sabe o que deve ser feito para neutralizar a situação, tá ok? Aqui tem algumas pictogramas de GHS, né, que a gente chama, que são o quê? São essas figuras, às vezes vem etiquetas em garrafas, né, de produtos químicos principalmente,
com esses símbolos aí. Esses símbolos são padronizados mundialmente, ou seja, eles são iguais em todo o mundo, em qualquer lugar do mundo. Esses símbolos representam a mesma coisa, tá? Justamente por essa questão de segurança, né? Por exemplo, essa caveirinha que a gente vê muito o quê? Caminhão de combustível, né? Aí, caminhão tanque de combustível, a etiqueta que a gente vê é qual? Pode reparar, a gente passar na rua, vai ter essa etiqueta aqui, né? E dependendo do produto que você esteja sendo transportado, vai ter uma etiqueta diferente, ó. Essa aqui é tóxico, corrosivo, né? Que é o caso dos ácidos, boa parte dos ácidos, principalmente o ácido sulfúrico, né? Aqui, ó, extremamente tóxico, reativo, ou seja, pode reagir a qualquer momento, explosivo, tá vendo? E aqui, os ácidos eles podem ser classificados quanto à presença de oxigênio. Se ele não possui oxigênio, ele vai ser chamado de hidrácido, que é o exemplo aí do ácido clorídrico, do ácido cianídrico, do ácido sulfídrico, né? Que são esses três aqui. Já os oxiácidos, eles apresentam oxigênio, que é no caso desse daqui, esse aqui é o ácido tetra, não lembro agora, tem que ver lá. Vou rever e vou falar para vocês, tá? O H2SO4 e o H3PO4, que é no caso o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Esse aqui eu não lembro o nome dele não, depois eu falo para vocês. Então tenham isso em mente. Quanto à presença de oxigênio, a gente pode ter aqui os que não têm oxigênio são chamados de hidrácidos e os que têm oxigênio são chamados de oxiácidos. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, desculpa aí, gente, tremeu aqui um pouco. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós podemos ter monoácidos quando a gente tem apenas um íon H+ na molécula, que no caso do HCl, do HNO3 e do H3PO2. Diácidos quando a gente possui dois íons H+, que é dois H+, ou dois hidrogênios, tá? Triácidos quando a gente tem três ionizáveis, tá? Tetrácidos possui íons H+ por molécula ionizada. Tá vendo? 4 íons H+. Quanto ao número de elementos da molécula, podemos ter binários, quando a gente tem dois elementos, HCl, HBr, HI, H2S. Ternários, quando a gente tem três elementos, HNO3, H2SO4, ó. Um elemento, dois elementos, três elementos, HNO, HSO, HCN, entendeu? E quaternários quando a gente tem quatro elementos, HNCO e por aí vai, tá?